Quero começar contando que o Procurador-Geral da República, Paulo Gonet, denunciou ao Supremo Tribunal Federal o deputado federal Eduardo Bolsonaro por coação num processo judicial. A repórter Janaína Camelo está acompanhando essa história desde o começo, teve acesso ali a esse pedido feito pela Procuradoria-Geral da República e vai trazer mais informações para a gente agora. Quais são as acusações contra Eduardo Bolsonaro e tem mais gente também incluída nesse processo, né, Janaína? Conta aí, bem-vinda. Pois é, Evandro, é naquele processo, no inquérito que foi aberto em maio, a pedido da PGR, a pedido do Procurador-Geral da República, Paulo Gonet, para investigar Eduardo Bolsonaro por conta das declarações que ele estava dando na época ali, públicas, né, nas redes sociais, em entrevistas, de que estava atuando ao lado de auxiliares ali de Donald Trump nos Estados Unidos, ele já ali nos Estados Unidos, atuando para que fossem aplicadas sanções ao Brasil, a autoridades brasileiras, a autoridades do Poder Judiciário e tudo colocando ali como justificativa o processo ali, o julgamento do pai dele, Jair Bolsonaro, que acabou sendo condenado. Então foi nesse inquérito que foi aberto na época, em maio, então que agora ele foi acusado pela PGR. Na época, Evandro, a PGR havia colocado ali as investigações contra ele por 3 crimes, por coação no curso do processo, por obstrução de justiça, que é atrapalhar as investigações, e também por abolição violenta do Estado Democrático de Direito. Só que agora, nessa acusação, veio apenas por um crime, por coação no curso do processo. Inclusive, foi nesse mesmo inquérito, só lembrando aí, que foi decretada a prisão domiciliar de Jair Bolsonaro. Então, ali na peça, o Ministério Público Federal até explica qual é o crime exatamente aí que está sendo imputado a Eduardo Bolsonaro, coação no curso do processo, que é usar de violência ou grave ameaça para favorecer interesse próprio ou alheio contra a autoridade, parte ou qualquer outra pessoa que é chamada a intervir num processo judicial, policial, administrativo ou em juízo arbitral. Então, essa é a acusação exata contra Eduardo Bolsonaro, que chegou hoje e em meio a toda uma questão ali da Lei Magnitsky, né, contra Viviane Barça de Moraes, esposa de Alexandre de Moraes. Foi logo depois que veio essa acusação, porque já era esperado, inclusive, que essa denúncia fosse feita pela PGR nessa semana, mas não era esperado hoje, né? Ao longo da semana a gente esperava aí que essa denúncia viesse, e aí na peça o Procurador-Geral da República, ele justifica o seguinte, diz que as ameaças são inequívocas e consistentes, diz que os denunciados ali se empenharam de forma reiterada para submeter os interesses da República e de toda a coletividade aos seus próprios desígnios pessoais e familiares. E aí Paulo Gonet reitera que ameaçava autoridades judiciárias e de outros poderes com promessa de que conseguiriam de autoridades norte-americanas sanções dispostas a dificultar, arruinar vidas civis, mesmo no Brasil, se o processo criminal não tivesse, o processo, no caso, contra Jair Bolsonaro, não tivesse o fim que desejavam, ou se a anistia não fosse pautada e conseguida no Congresso Nacional. É o que diz aí o Procurador-Geral da República, Paulo Gonet. Agora, com essa denúncia recebida, Evandro, ela vai ser analisada, né, no Supremo, especificamente, primeiramente, pelo ministro Alexandre de Moraes, que é o relator desse inquérito. Depois ele coloca para análise da primeira turma, ele pode colocar também para o plenário dos 11 ministros. É o próprio relator quem vai decidir essa questão, mas provavelmente que ele coloca ali para análise da primeira turma. Então vai ser feito um julgamento para saber se essa denúncia vai ser aceita. Se for aceita, então, com base nos votos ali dos ministros, aí Eduardo Bolsonaro vira réu no Supremo Tribunal Federal. E a expectativa, Evandro, é que esse julgamento, inclusive, contra Eduardo Bolsonaro, também aconteça ainda neste ano. Com você, Evandro. Muito obrigado pelas informações, Janaína. A gente vai conversando aqui ao longo do nosso 3 em 1. Então, eu já quero saber de você, Felipe Monteiro, aproveitando os conhecimentos jurídicos que você tem, se Eduardo Bolsonaro e também Paulo Figueiredo, porque ele também entra nesse processo e nessa denúncia da Procuradoria-Geral da República, junto com Eduardo Bolsonaro, porque estaria atuando ao lado do deputado Eduardo Bolsonaro nos Estados Unidos e, segundo a Procuradoria-Geral da República, para coagir as autoridades brasileiras em favor próprio e para tentar emperrar o julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro. Você entende que há coação por parte de Eduardo Bolsonaro nesse caso, Felipe Monteiro? Ô, Cine, eu vou ser bem sincero, né? A gente até estava conversando sobre isso, né? Junto com o Nelsinho Kobayashi, que é outro comentarista sobre esse assunto, né? Eu tendo a achar que não é? Mas é uma zona cinzenta que cria algumas dúvidas. Por que eu acho que não? Por quê? Porque coação no curso do processo diz respeito ao quê? Diz respeito a uma pessoa que usa grave ameaça, né? Ou violência para algum tipo de vítima, ou juiz, ou testemunha,
o réu para conseguir algum tipo de benefício. Entra no artigo 344. Exatamente, do Código Penal. E quando você vê, por exemplo, quando você vê que a Procuradoria-Geral da República quer incidir o Eduardo Bolsonaro nesse crime, você está mostrando que havia possibilidade do Eduardo Bolsonaro, com a sua opinião, né, com a sua manifestação de pensamento, influenciar a decisão do Supremo Tribunal Federal nos Estados Unidos, né? Ou seja, o Eduardo Bolsonaro tem esse poder gigantesco para influenciar uma decisão do Supremo Tribunal Federal, tem um poder colossal para mudar a caneta do Alexandre de Moraes. Eu tendo a achar, sinceramente, que não. E mesmo que a atitude dele junto aos Estados Unidos possa ter levado a algum movimento para isso, não seria sequer também considerado um crime, uma tentativa de coação, nada disso. Aí você concorda comigo, vamos supor, é muito indireto, né? Ou seja, o Alexandre de Moraes, com seu poder astronômico, mobilizou a força e o poder da maior potência econômica do mundo, que é os Estados Unidos, a sancionar o Brasil, para o STF mudar a decisão dele, que vinha sendo direcionada a condenar o ex-presidente Jair Bolsonaro, né? Ou seja, não é a força do Eduardo Bolsonaro e de outras pessoas envolvidas nessa acusação que teria diretamente poder para influenciar a decisão do Supremo Tribunal Federal. Seria indiretamente ele convencendo outras pessoas a mudar a decisão do Supremo Tribunal Federal. Mesma coisa assim, se você não julgar favorável a mim, eu vou chamar meu pai, eu vou chamar meu amigo para bater em você. Ou seja, é muito indireto esse negócio. Então, eu sinceramente, como legalista e como garantista, né, eu acho que para você condenar alguém a esse crime, tem que ser algo realmente muito grave e que a prova esteja abertamente mostrando esse caminho. Sim, obviamente que a gente precisa ter acesso a mais informações desse processo para entender o que teria baseado a Procuradoria-Geral da República para que ela pedisse ou denunciasse Eduardo Bolsonaro e Paulo Figueiredo ao Supremo Tribunal Federal por coação do processo. Mas eu quero saber a tua análise, Bruno Musa. Seja muito bem-vindo. Boa tarde. Boa tarde, obrigado, Pepe. Grande abraço, Fala. Prazer estar aqui contigo, meu amigo. Sempre temos ótimas discordâncias. Vamos lá. Não, mas ele sabe, ótimos papos sempre. Bom, eu concordo, veja, eu concordo muito com o que o Felipe está falando. E esse é um tema que acho que a gente até discutiu outro dia, eu e ele, positivamente, e eu concordo muito com isso. Veja, quando estão dando ou atribuindo essa importância ao Eduardo Bolsonaro, e nós mencionamos aqui também já várias vezes, concordando, eu e o Alan, que o Eduardo Bolsonaro não tem esse poder de fazer o Donald Trump, que é uma pessoa com uma opinião muito forte, ideias concretas do que ele quer, concorde ou discorde, pouco importa, ele tem ideias concretas do caminho que ele quer chegar. Achar que, de repente, o Eduardo Bolsonaro, um deputado aqui no Brasil, porque é filho de um ex-presidente, tem uma capacidade imensa de fazer a maior economia do mundo, como disse o PP, a tarifar o Brasil nas proporções que vem tarifando. Me parece que é justamente dar um tamanho maior ao próprio Eduardo Bolsonaro. Veja, eu acho que ele tem uma influência lá, está conseguindo conversas importantes dentro da Casa Branca. Acredito que pode ter influenciado, e muito, no meu entender, positivamente, as sanções individuais e não coletivas através de tarifas, e essa importância eu acho que ela deve ser atribuída a eles, essas conversas. Agora, dizer que tudo isso que está acontecendo é por conta dele, me parece que é um paralelo também do que eu comento aqui. Achar que aquelas pessoas, aqueles vândalos, no 8 de janeiro, conseguiriam tomar o poder do Brasil. Atribuir isso a Eduardo Bolsonaro, ou atribuir aquele vandalismo, ao que aconteceu, a uma derrubada da democracia brasileira, eu acredito que você está colocando a democracia brasileira numa situação extremamente frágil e colocando o Eduardo Bolsonaro atribuindo uma importância muito maior do que ele tem. Veja, não estamos falando que é um paizinho, digamos, à margem, que pouco importa a economia do mundo. Estamos falando da maior potência mundial. Então, nesse ponto, eu concordo muito com o que o Felipe falou. Bom, vamos seguir aqui. Nosso amigo Mano Ferreira acabou de entrar aqui nos nossos bastidores para jogar uma pressão no Felipe Monteiro, entendeu? Para ver como é que ele vai reagir depois dessa. É sempre assim. Sempre que o Felipe Monteiro está aqui no estúdio, alguém entra para jogar uma pressãozinha para ver se muda o curso das coisas. A gente vai analisar já já. Um abraço para você, Mano Ferreira. Bom trabalho por aí. Fala, seu Alangani. Evandro, o PP ele dá uma incendiada, mas nessa eu vou concordar com ele. Também sigo aí o voto do Musa. Eu acho que todos nós aqui concordamos.
de que o Eduardo Bolsonaro não teria todo este poder. Veja, Donald Trump não taxou só o Brasil, fica parecendo que só o Brasil foi taxado. Não. O presidente dos Estados Unidos taxou o mundo inteiro, inclusive taxou aliados históricos, taxou fortemente a União Europeia. A União Europeia foi lá pedir clemência e conseguiu 15% no final, mas inicialmente era 30%. Taxou Israel, aliado histórico. Taxou fortemente a Índia, aliado histórico, por conta da relação com a Rússia. Você acha que a questão da sinalização a respeito do processo de Jair Bolsonaro foi só uma espizinhada, então, que Donald Trump aproveitou para jogar ali, mas a taxação já estava dada? Exatamente, Evandro. O Brasil seria taxado de qualquer maneira. Ele aproveitou a circunstância, eu preciso de um motivo. E colocou no pacote. Colocou no pacote para agradar, ele tem um bom relacionamento com a família, para agradar o Jair Bolsonaro, mas se não fosse esse motivo, seria outro motivo, né? E muito por conta de uma questão geopolítica, do alinhamento do Brasil hoje com os BRICS, é um dos principais países dos BRICS, muito mais próximo da China do que os Estados Unidos, e os Estados Unidos dão um recado claro para o mundo, né? Olha, quem não for nosso aliado vai ser fortemente taxado. O Donald Trump sempre externalizou esta preocupação dele com o crescimento dos BRICS, né? E justamente a importância geopolítica e econômica que os BRICS vêm tomando hoje no mundo, né? Com Rússia, com China, com Índia e também com o Brasil. Então, seria qualquer outro motivo, Evandro. Mas aí ele aproveita, coloca no pacote. Eu acho que é superdimensionar o poder do Eduardo Bolsonaro.